Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma dica para você do PAIS 1 aqui do curso Exatas, curso que melhor prepara em Brasília. Eu sou o professor Gustavo e nós vamos falar um pouquinho agora de geometria espacial. Acompanhe comigo. Vamos falar um pouco de pirâmide, tá? Esse sólido que é formado por uma ligação de um polígono, um vértice, num plano diferente. Tá? O volume dele vai ser 1/3 da sua área da base vezes a altura. Tá bom? Então, a gente pode calcular a área da base, a altura separadamente, botar aqui na formulazinha, pronto, foi o volume. Tem gente que gosta de fazer área da base vezes a altura sobre 3, também é a mesma coisa, né? Eu prefiro assim porque se a área da base ou a altura for uma fração, você não vai ter uma fração sobre outra fração. Então, vou adotar dessa maneira aqui. Se ele for regular, se essa pirâmide for regular, nós vamos ter aqui na base um polígono regular. É um polígono que tem todos os lados de mesma medida. Isso. Daí, quando a gente planificar, vamos ter aqui como a base central um polígono regular e 4 triângulos congruentes, triângulos que têm as mesmas medidas aí. Ó. O que acontece é que a altura desses triângulos, na hora que a gente for calcular a área, a gente vai precisar disso, não é a mesma altura que eu tenho na pirâmide, não é. Ó, o triângulo está deitadinho, você pode observar. Essa altura dele é diferente da altura aqui. Ó. Na verdade, essa altura dele a gente vai chamar de apótema. Apótema da pirâmide. Então, calculei a apótema, fazendo Pitágorazinho, ó, com essa medida, a altura e a apótema da pirâmide. Aí calculo. Apótema eu consigo calcular a área lateral dele. O que eu posso observar aqui que é interessante é que são 4 triângulos iguais. Então, só precisa calcular uma vez. Cuidado. Pronto. Achamos a área da base, somamos com a área lateral, que são triângulos, e aí nós temos a área total. Outra coisa a se observar, quando eu traço um plano cortando a minha pirâmide, um plano aqui, ó, que é paralelo ao plano da base, eu vou ter uma pirâmidezinha menor aqui em cima que vai ser semelhante à pirâmide grande. Como assim? As medidas são proporcionais. Então, ó, se de um lado para o outro da base, né, eu cair pela metade, sendo aqui 2x e aqui x, a minha altura tem que fazer o quê? Tem que cair pela metade também. Essa minha aresta lateral aqui, ó, também vai ser metade. Tudo que for comprimento, que é medido em metros, centímetros, tudo vai ser pela metade. O que não vai acontecer com a área. Olha só. Por exemplo, se aqui mede 10, a área é 100, correto? Se aqui mede 5, a área é 25, a área não caiu pela metade. Então, a gente tem que a área de uma sobre a área da outra, né, respeita a relação entre os lados. Tá? Só que essa razão vai aparecer ao quadrado. Tá? E o volume de um sobre o volume da outra é o lado de um sobre o lado da outra, só que ao cubo. Tá? A gente enxergando essas relações aí, conseguimos relacionar as alturas e os volumes de uma maneira bem mais rápida. Tá? Sabendo o que acontece com as áreas, a gente descobre o que acontece com os lados. Sabendo o que acontece com as alturas, descobre o que acontece com os volumes. Então a gente tem que, né, ver o que ele vai dar para a gente na questão e a partir daí poder traçar a melhor relação a se usar. Vamos ver o que caiu aqui no PAIS 2013, recente, olha aí. Considerando que a pirâmide da Lua seja representada por um tronco de pirâmide, que é esse sólido aqui, ó, que é o que restou depois que eu tirei a minha piramidezinha, cuja base, pirâmide regular, cuja base é um quadrado, olha aí. Conforme mostra a figura ao lado, em que a altura H e a altura H1, tá aqui, ó, H e H1, são respectivamente a altura da pirâmide e do tronco da pirâmide. Conclui-se que H é 2 vezes H1. Então, como é que a gente pode relacionar as duas alturas aí a partir dessa situação? Olha só. Lembra que eu falei que o que acontece com os comprimentos é proporcional? Então, a gente pode observar que um comprimento caiu pela metade. O que vai acontecer com a altura? Também vai ter que cair pela metade. No caso, a altura dessa piramidezinha, ó. De uma pirâmide para outra, nosso lado da base caiu pela metade. De uma pirâmide para outra,
a altura tem que cair pela metade. Então, se aqui a gente tem metade, o restante tem que ser a outra metade da altura. E a gente tem a relação que H1, né, é a altura sobre 2. Portanto, a altura é 2 vezes H1, que torna o item correto. Ok? Essa é a dica de hoje, espero que você tenha aproveitado. Continue nos estudos, a prova está chegando, tá? E acompanhe o nosso canal aí do Exatas, nossas dicas, para você chegar e fazer uma prova bem feita. Valeu!